Meus queridos irmãos, muito boa noite, na paz do nosso Senhor, com a graça do nosso Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos à distância, continuamos com o distanciamento social, não é seguro realmente voltar a ter reuniões por enquanto, então vamos aguardar. Mas estamos aqui mais uma vez para a nossa mensagem do domingo, para os irmãos, não é? Então nós convidamos os irmãos a ler o texto que nós escolhemos, que está em Judas, a cartinha de Judas, uma carta antes do Apocalipse. Então nós vamos ler o que Judas nos ensina, não é? Vamos dizer por que estamos tratando desse assunto. A fé que nos fortalece na batalha espiritual. Então Judas diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então lemos de 1 a 4, agora vamos ler uma outra parte, né, do versículo 17 a 25. Aqui ele se apresenta e diz o motivo pelo qual ele escreveu, e daqui em diante, 17 a 25, como é que nós temos que fazer em função do que ele escreveu. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Muito bem, irmãos, que Deus nos ajude a ouvir, entender, aprender e aplicar isso em nossas vidas. Então, olha só, irmãos, por que eu escolhi esse assunto? Como eu já disse para vocês, nos últimos estudos, tanto na escola bíblica com o presbítero Daniel, como no discipulado comigo, nós temos visto sobre a nossa fé, a fé que nos fortalece na luta, na batalha espiritual, contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás, e sobre os falsos profetas, que João chama de anticristos, os falsos pastores e suas mensagens enganosas. É a propósito desse assunto que nós vamos continuar vendo o ensinamento de Judas, irmão do Senhor Jesus. Então, como acabamos de ler, irmãos, a epístola de Judas começa e termina com palavras muito confortadoras para os salvos. Logo no capítulo 1, ele nos qualifica como aqueles que são chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. No final da epístola, lá no versículo 24, Judas reforça a confiança de que Deus é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Atentem para a ênfase. Ele começa e termina a sua epístola assegurando que os salvos de Deus
aliás, assegurando aos salvos que Deus exercita sua onipotência em guardá-los na fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa é a fé, irmãos, que nos encoraja a afirmar sem hesitação: Deus me tirou das trevas. Eu sei que Ele me ama com amor especial e salvífico. Por isso eu sei que Ele me guardará de cair em tentação. Eu sei que Deus realizará em mim aquilo que é agradável diante dEle. E eu sei que finalmente Ele me apresentará com exultação diante do trono da sua glória. Ah, irmãos, como esses dois versículos podem se transformar em pregações maravilhosas, pregações maravilhosamente agradáveis aos nossos ouvidos. Como se vê, Judas até pretendia escrever um tratado sobre a salvação, uma carta de doutrina sobre a salvação para os irmãos, como ele explica no versículo 3, a primeira parte. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, era essa a intenção dele, não é? Só que, na continuação do mesmo versículo, nós vemos que a intenção do pastor não é ajudar aqueles crentes a se sentirem bem na situação terrível em que eles viviam, não. Não é essa a intenção dele. A sua motivação não é elevar a autoestima daqueles crentes que estavam sendo massacrados naquela época, e sim exortá-los a serem vigilantes na batalha espiritual, vigilantes na conservação da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E o que ele está falando é o ensinamento dos apóstolos. Como ele diz aqui, assim, ele escreveu sobre a nossa comum salvação. No entanto, me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que coisa, irmãos! Depois de lhes haver mostrado, no primeiro versículo, o amor salvífico de Deus, bem como o incomparável poder de Deus em preservar os crentes com segurança em Cristo Jesus, Judas passa a mostrar-lhes o perigo que os cercava, exortando-os a batalhar pela fé, chamando a atenção daqueles irmãos, né? Em outras palavras, irmãos, nós podemos ver neste versículo 3 que a nossa vitória, ou a vitória da igreja, não é? Ela é certa, mas isso não significa que não temos que lutar para vencer. Aliás, eu de vez em quando digo para os irmãos o conceito de alguma palavra. A palavra vitória, por conceito, pressupõe luta. Se não houve luta, não foi vitória, né? Não houve vitória. É graça, lhe deram de graça. Então a salvação é pela graça, mas a santificação nós batalhamos por ela. Somos nós que agimos, somos nós que obedecemos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Temos estudado o nosso discipulado, toda a aula começa com esse versículo do Senhor Jesus. Então, irmãos, quando Deus promete que a sua igreja será protegida, o seu propósito não é que fiquemos descansados e desatentos, e sim que nos armemos, aliás, com a armadura do Espírito, como ensina Paulo, e enfrentemos as batalhas fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Por isso, prestem muita atenção, irmãos. Sempre que alguém promete vitória da parte de Deus, sem a correspondente luta, podemos afirmar com certeza absoluta que esse alguém é um falso pastor, é um falso profeta, é um falso mestre infiltrado na igreja. Esse é o assunto da carta de Judas, sintetizado no versículo 3. Então vamos aprofundar mais o ensinamento do apóstolo nessas partes que nós lemos aqui. Em primeiro lugar, o pastor nos diz que existe uma fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A palavra fé, nesse caso aqui, significa o conjunto de verdades. Eu já disse para os irmãos qual é o escopo geral de fé. É o conjunto de verdades ensinadas pelos profetas e apóstolos acerca da salvação. É o conjunto de verdades sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sobre o homem, a criação, sobre o pecado, a queda, sobre a igreja, sobre o mundo no qual a igreja vive. Enfim,
é o conjunto de verdades que é inerente ao cristianismo. É o corpo de doutrinas do cristianismo. Esta é a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos e que nós devemos batalhar diligentemente por ela. Agora preste atenção, irmãos. A expressão uma vez por todas, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, isso joga por terra todas as tolices que ouvimos constantemente de pessoas que dizem ter uma revelação de Deus para nós, não sei o que, se besteirou tudo. Isso, na verdade, é um insulto ao Espírito Santo. Essas pessoas estão diminuindo a revelação de Deus na sua palavra inspirada pelo Espírito Santo. Essas pessoas estão desconsiderando a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa expressão quer dizer que a revelação de Deus concernente ao conteúdo doutrinário da nossa fé está completa. Toda a palavra é útil para o ensino, para a repreensão, como Paulo ensina lá a Timóteo. Está completa. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, como Paulo diz aos Efésios, Efésios 2:20. A revelação nos foi dada de uma vez por todas. Ninguém tem que acrescentar nada, muito menos diminuir. Como Deus disse a Moisés, lá quando disse para ele escrever a lei, e como disse a João no Apocalipse, quando ele deu a profecia dos últimos tempos. Quem acrescentar, receberá todas as maldições dessa lei. Quem diminuir, também. Então, irmãos, qualquer pessoa que diz ter uma nova revelação de Deus para acrescentar lá a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, que essa pessoa seja anátema, como Paulo explica lá em Gálatas 1:8 e 9. Por quê? Porque essa pessoa está agindo contra as Escrituras do Senhor. Muito bem. Então, em segundo lugar, nós podemos aprender com Judas que essa fé nos leva a batalhar por aquilo em que cremos. Nos leva a batalhar pelo ensinamento que nos foi dado, com o risco da própria vida. Como Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Isso implica, você vai deixar de fazer a sua vontade para fazer o que eu estou dizendo, inclusive com risco de morte, se for o caso. Não tem problema não. Até a própria vida, se for necessário, tem que ser sacrificada para batalhar pela fé. Então a nossa fé é digna de que lutemos por ela. É digna de que morramos por ela, como os apóstolos, todos, com exceção de João, e os mártires da igreja, vários deles foram martirizados. Foi por causa de tanta da luta desses santos de Deus, irmãos, que essa fé chegou a nós. Que essa fé nos foi entregue na sua integridade, com a Bíblia organizada como nós temos. Ao longo da história da igreja, nós podemos ver uma nuvem de santos de Deus que foram queimados vivos. Como Hebreu diz, alguns cerrados, passados ao fio de espada, como foi o caso de Tiago, irmão de João, o primeiro apóstolo a ser martirizado, como foi o caso de Estevão, o primeiro diácono a ser martirizado, apedrejado. Então foi por causa da fé desses homens, porque eles permaneceram firmes na sua luta em favor da verdade doutrinária que ela chegou a nós. O sangue dos mártires é um poderoso testemunho de que a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, realmente nos compele a batalhar por essa fé. Como Judas chama a atenção aqui aos irmãos. Olha, ele diz, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A nossa Bíblia, o ensinamento do nosso Senhor. Lembramos que nesse versículo 3, Judas diz que o seu desejo era escrever uma carta sobre a nossa comum salvação, mas foi compelido a mudar de ideia. Observem que a visão do pastor é clara. Quando a fé está em jogo, a nossa salvação também está em jogo. Se a verdade está corrompida, a nossa salvação também estará corrompida. Não perdemos a salvação, mas perdemos a alegria da salvação, nos desviamos e recebemos o juízo do Senhor de uma forma incrível, inclusive, e depois não sabemos o que está acontecendo. Por isso os apóstolos e os mártires da igreja se mostraram dispostos a lutar e a morrer por causa da fé, porque se preocuparam com a preservação da mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles se preocuparam com as pessoas, porque dessas pessoas, pelo testemunho dessas pessoas, a glória de Deus será revelada a outras pessoas também. E tudo isso
acontece para a glória de Deus, e foi por causa disso que eles morreram, por causa dessa fé. Então, em terceiro lugar, irmão, nós podemos aprender com Judas que essa fé, ou o conjunto de doutrinas que recebemos, está sendo constantemente ameaçado por pessoas dentro da igreja. Os responsáveis pelo martírio dos apóstolos, precisamos lembrar, foram os próprios judeus. Foram os próprios judeus. A morte do Senhor Jesus foram os próprios judeus. Por causa das suas tradições, Jesus os acusou. As vossas tradições invalidam a palavra de Deus. Eles provocaram a morte do Senhor Jesus. Quem martirizou os primeiros pais da igreja, logo depois dos apóstolos, foi a própria igreja, nos primeiros séculos, enquanto a Bíblia estava sendo organizada ainda, o Novo Testamento. Quem martirizou os reformadores e até pré-reformadores ainda, John Hus, John Wycliffe, antes de Lutero, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Foram eles. Por quê? Para seguir as suas invenções doutrinárias, também conhecidas como sagradas tradições. Os piores inimigos da doutrina cristã são aqueles que se declaram cristãos e não são, porque se desviaram da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. São lobos devoradores dentro da igreja, e por isso que Judas chama tanta atenção. Eu chamo tanta atenção contra os falsos ensinos, as falsas pregações, e os irmãos não têm condição de perceber. É preciso estudar, é preciso saber, né? Essa fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, irmãos, em sua última mensagem aos presbíteros de Éfeso, nós vimos isso numa aula da escola dominical há muito pouco, semana passada, o apóstolo Paulo nos advertiu dizendo o seguinte: depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos 20, 29 e 30. Os lobos que pervertem a fé são falsos cristãos, falsos pastores, e estão dentro da igreja. São os ditos pastores, padres, líderes da igreja, professores de seminário, as multidões e missionários. São lobos travestidos em pele de cordeiro para enganar os desavisados. Então observe que no versículo 4, Judas apresenta a mesma razão de Paulo, pela qual a igreja precisa preparar-se para batalhar pela fé. Ou seja, Judas está confirmando e comprovando a profecia de Paulo aos pastores de Éfeso. Olha só o que ele diz: pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente prenunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. O como está dizendo aqui, Pedro também diz, eles não pregam errado, ou seja, eles não vão ser condenados porque estão ensinando errado, não. Eles estão ensinando errado porque há muito, ou seja, foram predestinados, há muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Então, repare o que ele diz aqui, e o que eu li sobre o que Paulo disse aos Efésios lá, aos presbíteros de Éfeso, ele diz aqui também, nos versículos 17 a 19, ele repete aqui, Judas: vós, porém, amados, depois de ensinar quem são esses camaradas, desde aqui, ele começa a dizer, desde o versículo 5 até o 16, ele está dizendo quem são esses falsos, como eles agem, esses falsos profetas. Aí ele diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que Paulo disse aqui, né? Os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. São esses. Então vocês têm que ter muito cuidado. Ele chama a atenção para isso. É por isso, irmãos, é com base bíblica que eu insisto tanto em alertá-los acerca das pregações psicologizadas, mercantilizadas das igrejas e da televisão. Quase 100% delas estão enquadradas aqui. Na sua grande maioria, elas ensinam coisas que são claramente contrárias à fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou então são dissimuladamente. Elas aparentam estar de acordo com essa fé, mas não estão. O cidadão às vezes até prega a palavra direitinho, mas em dado momento a coisa fica muito barata. A salvação fica muito barata, não há qualquer esforço, não há qualquer responsabilização da parte dos ouvintes.
Está errado. Não é assim que a Bíblia ensina. Está errado. Isso é para não machucar a plateia, para não machucar a galera. Isso é ensinado em seminários. Nunca termine uma pregação com palavras negativas. A Bíblia não diz isso. Quem é que ensina isso? Homilética, não sei quem. Mas a Bíblia não ensina isso. Então, irmãos, nós temos que pregar o que está na Bíblia. Então, observe. A nossa maior luta consiste em ensinar que todos nós, e não apenas os pastores, temos o dever de batalhar pela fé. Observem que essa carta não foi escrita especificamente para pastores, como é o caso das duas cartas de Timóteo e a carta de Tito. É certo que os pastores têm uma responsabilidade muito maior, porque lhes foi dado um conhecimento muito maior, pela graça de Deus também, pelo dom como pastores, mestres, evangelistas. Mas batalhar pela fé é um dever de todo crente, como ensina Judas aqui. Dizendo aqui aos irmãos, me vi obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos é encorajando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Não é batalhar de qualquer jeito, não, é diligentemente, é com esmero, com cuidado, com atenção, armados com as armas do Espírito que a própria Bíblia nos dá aqui. Então, irmãos, por fim, nos versículos 20 a 23, Judas nos ensina, Judas nos ensina que como devemos nos preparar, quais as formas, as maneiras, as atitudes pelas quais podemos lutar eficazmente pela nossa fé, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ao invés de dar ouvidos a ensinos de falsos mestres, falsos pastores, os irmãos precisam estar bem fundamentados nessa fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, como? Edificando-vos na vossa fé santíssima, versículo 20. Edificando-vos, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Isso quer dizer o quê, irmãos? Estudem, cresçam no conhecimento de Deus, meditem de dia e de noite, como o salmista manda, edifiquem-se mutuamente. Obviamente, para se edificar mutuamente, alguém tem que saber alguma coisa para ensinar para o outro, assim como recebe do outro. Tudo isso sempre orando no Espírito Santo. Irmão, não pode ser diferente, irmãos. É assim que devemos seguir nossa batalha pela fé, edificando-nos uns aos outros, cuidando uns dos outros, orando no Espírito, guardados no amor de Deus, como ele diz aqui, o que implica andar em santidade de vida de acordo com a fé que recebemos, esperando a misericórdia do nosso Senhor para a vida eterna. Vós, porém, amados, edificando-vos na fé, na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ô irmãos, é assim que nós estaremos aptos para a ação. Até aqui nós lemos. E a ação ordenada pelo apóstolo encontra nos versículos 22 a 23. E uma vez edificados na vossa fé, em oração no Espírito, esperando no Senhor, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Irmãos, esses versículos aqui, nos livros de estudo e de homens de Deus que já estudaram tanto e escrevem livros para nos ensinar, não há ensinamento de muita coisa sobre isso aqui não. Um dos nossos mestres que nós temos, da nossa igreja, Hendricks, inclusive, ele tem uns comentários de todos os livros do Novo Testamento, ele e seu auxiliar, ele morreu na metade do comentário e o seu auxiliar continuou do mesmo jeito. Então, nesse versículo aqui ele diz, não tem o que dizer muito aí não. Não há muito o que dizer aí. Então, quando a Bíblia não nos dá condição de dizer alguma coisa, é melhor ficar calado. Então, olha só, mas ele diz alguma coisa. Por exemplo, quando ele diz, salvai-os arrebatando-os do fogo, nós vemos que ele está falando, obviamente, do fogo do inferno. E ele está falando, provavelmente lembrando de Amós 4:11, que Deus diz que Israel tirou alguns do fogo. Não é? Quando ele diz, quanto a outros, sede também compassivos em temor, aliás, ainda arrebatando-os do fogo, ele também pode estar lembrado de Zacarias,
O sacerdote de Deus, que está dizendo lá que ele estava com um tição tirado do fogo, as suas roupas estavam imundas, e Deus ordenou que lhe trocassem as roupas, e está dito que a imundície dessa roupa tem a ver com iniquidades do povo. Então, irmãos, quando ele diz aqui, compadecei dos que ainda estão em dúvida, é que nós devemos exatamente naquela parte de edificai-vos uns aos outros. Temos que cuidar dos nossos irmãos. Quando ele diz salvai-os arrebatando-os do fogo, é isso, o irmão está em caminho de perdição. Nós precisamos zelar e cuidar dele. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Quanto aos outros, quem? Aqueles que não querem mesmo. Aqueles que de fato não estão interessados, que estão levando uma vida totalmente desordenada. Mas assim mesmo ele diz que temos que ser compassivos em temor. Nós não recebemos a compaixão do Senhor, não recebemos a misericórdia do Senhor, então temos que expressar isso, até por um perdido. Esse quanto aos outros aqui, João na sua carta também diz, por esses que cometeram pecado para a morte, que no caso é a separação total, não quer mesmo, eu não digo que orem. É esse o caso. João chega a dizer isso, por esses que cometeram pecado para a morte, eu não digo que orem, mas o homem está dizendo que a gente deve ser compassivos em temor. Agora, detestando até a roupa contaminada pela carne. Essa roupa contaminada pela carne, que ele está falando exatamente, tem a ver com pecados. Tem a ver com pecados. É a roupa tirada do sacerdote, não é? Zacarias. É o que Paulo chama de despir-se do velho homem o tempo inteiro, segundo a carne, segundo Adão, e vestir-se do novo homem, do novo homem o tempo inteiro, segundo Cristo. Quer dizer o quê? Abandonar as coisas da carne, concupiscência, pecado. É disso que ele está falando aqui, que até a roupa contaminada pela carne deve ser detestada. Não queremos acordo com essas pessoas mais, agora temos misericórdia e compaixão deles. É isso, irmãos. Precisamos viver de acordo com a nossa fé. Esse é o melhor argumento que os crentes podem ter em favor da fé que professam. Como foi dito, crescendo no conhecimento do Senhor pelo estudo diligente da palavra, em constante oração no Espírito, na comunhão dos irmãos, edificando-nos uns aos outros, cuidando uns aos outros, sempre no temor do Senhor. Estamos fazendo o que o Senhor mandou. Ou seja, se não vivermos assim, irmãos, de nada adianta pregar a palavra. A maneira como nós lutamos e vivemos a nossa fé é muito mais importante do que o conteúdo dos argumentos que nós apresentamos sobre a nossa fé. Prestem bastante atenção, irmãos. Isso quer dizer que nós podemos até pensar que vencemos a batalha do dia a dia através de nossas palavras, falando para os outros, ensinando a um e a outro. A nossa pregação pode aparentar que nós somos pessoas realmente que estão andando de acordo com a palavra de Deus, mas podemos ser fragorosamente derrotados em nossas ações, em nossas atitudes, ainda que ninguém veja. Por isso, esse é o ensino de Judas na sua carta. De fato, nós somos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus, versículo 1. De fato, Deus é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Final da carta, versículo 24. Porém, junto com esse conhecimento, nós também precisamos saber e observar. Primeiro, esta é a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nada se lhe acrescenta, nada se lhe subtrai. Segundo, esta fé, quando a recebemos, nos capacita a lutar por ela. Não precisamos de auxílio nenhum mais, a não ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, fortalecidos nos irmãos, na comunhão, na fé, na oração, no Espírito. Terceiro, precisamos lembrar que essa fé é constantemente bombardeada e ameaçada dentro da própria igreja por falsos pastores e seus ensinamentos errados. Por isso temos que conhecer a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por fim, irmãos, aprendemos que é dever de todo crente, não apenas de pastores, batalhar por essa fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, e essa batalha consiste exatamente em viver em santidade, edificando uns aos outros, de acordo com a fé que recebemos. Assim como Judas conclui o seu ensino no versículo 25,
nós também glorificamos ao nosso único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as horas, eras e agora e por todos os séculos. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a entender a sua palavra e que nos ajude com mais graça para que possamos pô-la em prática, a fim de que nós vivamos assim, como o apóstolo de Deus, irmão do Senhor Jesus Cristo, ensina aqui. Ele não foi um dos apóstolos do colégio apostólico, mas é considerado apóstolo porque conviveu no ensino e deixou até uma carta escrita para nós aqui. Então que nós possamos observar essas palavras do homem de Deus e na força do Senhor, fortalecido no Senhor, na força do seu poder, possamos agir assim como ele nos ensina aqui nessa carta, sabendo que fazendo assim estaremos vivendo para louvor da glória do nosso Deus. Amém.